presidir a mesa de reforma política, convido o doutor Carlos Neves, diretor-geral da Escola Superior da Advocacia de Pernambuco. Como palestrante, convido a doutora Iane Teles, advogada e professora do direito eleitoral da Faculdade Nova Roma. Como palestrante, eu me convido Antônio Joaquim Ribeiro Júnior, coordenador do Grupo Eleitoral da ESA Pernambuco. Convido também como debatedor o doutor Pedro Paulo Cabral de Lira Sobrinho. E para compor a mesa conosco, convido o presidente da OAB Subseção de Palmares, doutor José Gilberto. Vamos sentar. Fiquem todos à vontade. Tem uma turma que está lá fora. Chamando para ele também. É hora do break, é hora da parada, né? Desde cedo aqui, todo mundo. Debate acalorado sobre reforma trabalhista. Um tema empolgante como prisões cautelares, como foi hoje cedo. Uma fala sobre uso capião extrajudicial, que é uma implicação direta no dia a dia da gente. Mas eu gosto sempre de encerrar as caravanas, presidente Gilberto, com a reforma política. Porque tudo que a gente debateu hoje são alterações legislativas que foram implementadas pelo Congresso Nacional, a mudança da questão previdenciária, trabalhista, a legislação sobre as relações privadas, inclusive, no caso do capião extrajudicial. E as questões de prisões cautelares, tudo isso tem a ver com o nosso legislador. E esse legislador está sendo tão questionado, ele pessoalmente, numa crise de representatividade muito forte que nós temos. A gente tem que entender que tem que se discutir que processo de representação política é esse que a gente está. Por que nós estamos nos sentindo subrepresentados? Ou não achamos que o Congresso Nacional não nos representa? Que processo é esse que nós mesmos votamos, mas não sabemos em quem votamos? Que processo é esse que nós votamos em A e elegemos Z? Que processo é esse que a gente olha para um Congresso e não se vê? Todos nós não estamos lá representados como a ideia originária de um parlamento. Em razão disso, essa deturpação da representação, essa corrupção sistêmica que se apresenta no Congresso Nacional e também nos outros poderes, faz com que a gente tenha que discutir que reforma é essa. O pior, faz com que a gente discuta a reforma política, sabendo que eles mesmos, na sua grande maioria, quando fazem a alteração da legislação trabalhista, previdenciária ou o que seja, não estão preocupados com a sua condição pessoal. Mas quando eles fazem alteração na reforma política, eles sabem exatamente o que precisam fazer para perpetuar-se no poder. Essa lógica, esse permanecer no poder, faz com que o legislador ajuste a regra ao seu bel prazer. É como se a gente desse o poder de uma pessoa entrar num time, num jogo de futebol e escolher quem é, que não tem adversário, praticamente, que vai ser o jogador, o dono da bola, vai bater o pênalti, o escanteio, cabecear e ainda vai ser o juiz. É quase isso que eles estão querendo fazer quando querem aprovar o distritão, o sistema de eleição que leva a mais, só os mais fortes é que ganham. E o mais forte no sentido de quem tem mais dinheiro, de quem tem mais força política, quem tem mais estrutura. É esse Congresso, o Congresso quer repetir o desajuste que foi feito no sistema proporcional para dar cada vez mais uma cara majoritária a ele, afastando mais ainda essa nossa sensação de representação. E por isso que a gente traz aqui pessoas hoje que podem tentar esclarecer, ou trazer um pouco mais de dúvidas, se for assim também necessário, para que a gente reflita sobre esses sistemas que são vendidos, sobre a pauta que é vendida como importante para a reforma política. Tem pautas muito mais importantes, como a democracia interna dos partidos, como a questão do financiamento político, como a questão da participação feminina, como a questão do respeito das minorias,
como a depuração de um sistema mais transparente, em que a gente sabe quem está votando, com fim nas coligações proporcionais. Tem diversos assuntos que são mais importantes, mas eles só querem falar desse distritão e financiamento público das campanhas. É isso que acaba sendo a regra que mais favorece a quem já está no poder. Em razão disso, um debate como esse, eu trago hoje, a gente traz 3 pessoas aqui, Gilberto, para esclarecer um pouco os pontos. Eu vou passar a primeira fala para Antônio Júnior, que vai fazer uma fala justamente do que foi aprovado recentemente, da mudança pontual que foi feita. Depois a gente pode ter uma participação de Anne, que é uma professora de direito eleitoral, que é uma aguerrida e combativa advogada da área eleitoral, professora, e que pode também, e tem defendido participar de movimentos em que defendem a efetividade da participação feminina. Não há como um congresso ser representante de toda a população, se toda a população feminina é mais de 50%, e o congresso só é feito por a maioria de homens brancos, acima de 40 anos de idade, empresários ricos. Esse não é o Brasil. O Brasil não está lá espelhado, por isso que a gente está com um déficit de representação. Eu vou passar agora a palavra para o querido Júnior, um profundo conhecedor do sistema constitucional brasileiro, que pode, em poucas palavras, o tempo será curto, mas trazer um pouco da sua experiência do que está sendo reformado. Eu vou marcar o tempo. Obrigado. Bom, como o Carlos bem pontuou, vou tentar ser breve, pragmático e objetivo. Bom, hoje nós temos uma realidade constitucional, nós temos uma realidade de sistema eleitoral através do qual eu tenho a eleição para os cargos políticos do nosso Estado, e aí falo em Estado lato, tanto União, Estados-membros e municípios, Distrito Federal, 2 modalidades de sistema. Nós temos o sistema majoritário e o sistema proporcional. O sistema majoritário, aquele que talvez não traga maiores preocupações ou delongas no atual cenário eleitoral, no qual a eleição se dá através da obtenção do maior número de votos em cidades com menos de 200 mil habitantes, uma eleição por sistema majoritário simples, cidades com menos de 200 mil eleitores, aquele que obtiver maior número de votos em uma única votação será o eleito. Já em cidades com mais de 200 mil eleitores, eu tenho um sistema de majoritário qualificado, através do qual, se em uma primeira votação não obtiver mais de 50% dos votos válidos, eu terei automaticamente o segundo turno. E aí no segundo turno, aquele que obtiver o maior número de votos, independentemente se vai ser mais de 50% ou não, estará eleito. Porque nós temos uma falácia que é contada que se 50% dos eleitores não votarem, a eleição é nula. Isso não existe, isso é uma falácia. A quantidade de números de votos nulos, brancos, não representa uma condição de anulabilidade da eleição. Então, em um segundo turno, municípios com mais de 200 mil eleitores, aquele que obtiver o maior número de votos estará eleito. Então, o nosso sistema majoritário, que também é aplicado de forma excepcional àqueles que pleiteiam cargos políticos no Senado Federal. Eu tenho um poder legislativo que, em via de regra, a eleição se dá por meio do sistema proporcional. Contudo, para o Senado Federal, o sistema eleitoral é o majoritário. Também aquele que obtiver o maior número de votos. E aí, o sistema majoritário, na sua grande estrutura, ele não traz maiores problemas. Mas sim, o problema começa a surgir quando a gente começa a debater sobre o sistema proporcional. E aí nós temos os problemas, nós temos os vícios de sistema que criam o problema de
representatividade da sociedade perante o Congresso eleito. Nós temos o déficit de representatividade dos eleitos. Nós não conseguimos enxergar no Congresso Nacional o rosto da população. E são alguns vícios que foram criados após a Constituição de 38 que deturparam o sistema proporcional atual. Por exemplo, através das coligações proporcionais, nós conseguimos deturpar e desqualificar o sistema proporcional brasileiro. As coligações, do chamado chapão, eles possibilitam que candidatos com baixo número de votos sejam eleitos em razão de algo chamado sobras eleitorais. E aí a gente conhece isso como efeito Tiririca. Tiririca ganhou a eleição em São Paulo, tirou mais de 1 milhão de votos, atingiu o quociente eleitoral para ser eleito e teve uma sobra de votos que ultrapassava o número mínimo de votos necessários para a sua eleição. Nessa sobra, isso foi redistribuído para outros candidatos de sua coligação que obtiveram ou que não obtiveram votos por si só necessários para se elegerem e ganharam a eleição. Então, essa redistribuição de votos como saldo, como excesso para outros, é chamado cauda, é chamado do efeito Tiririca, as sobras eleitorais. E essa sobra eleitoral é um produto que vem trazendo problemas a partir das coligações partidárias proporcionais. É através dessas sobras que, por exemplo, nós votamos em Tiririca, que é um artista circense de origem nordestina, culturalmente nordestino, com propostas voltadas para a população mais carente, mas sem querer ou sem prever, elegemos um candidato de sua coligação de perfil ideológico totalmente diferente de Tiririca. E é por isso que nós temos o déficit de representatividade no nosso Congresso. A forma da eleição ela está desqualificada em razão de alguns vícios que foram inseridos no sistema proporcional após a sua criação. Recentemente, o Congresso, a Câmara ratificou a votação do Senado Federal e, em primeiro turno, aprovou uma PEC originária do Senado, de autoria do senador Aécio Neves, no qual extingue do nosso sistema atual as coligações proporcionais. Nós teremos eleições com os votos, mas sem as coligações proporcionais. Na mesma PEC também foi aprovada a cláusula de barreiras, que é um tema que nos vai proporcionar um debate interessante. Por quê? A cláusula de barreira é um limite, são requisitos necessários para que determinado partido passe a obter acesso a tempo de rádio e televisão e ao fundo partidário. Se ele não obtiver uma quantidade mínima de votos na eleição, ele não terá acesso a tempo gratuito de rádio e televisão e ao financiamento do fundo partidário. E aí, essa cláusula de barreira também foi aprovada nessa PEC. E aí tem um destaque da cláusula de barreira, que seria um sistema proporcional. O partido que não obtiver pelo menos 1,5% dos votos nessa eleição não vai ter acesso aos direitos de financiamento e publicidade gratuita. Em 2020, esse percentual subiria para 2% e até 2030 chegaria a 3, 4, 5%. Então seria gradativo a implementação do percentual. E aí esse partido
ele não estaria representado na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. O deputado ou o senador eleito estaria com seu mandato garantido, mas não representando aquele partido, porque ele não passou pela cláusula de barreira imposta. Aí se criaria um sistema chamado de federação partidária, no qual todos os eleitos que assim foram, sem os seus partidos, iriam compor uma chapa ou chapão ali, provisório, para se realizar o seu mandato. Qual é a questão? É que esse sistema de cláusula de barreira, ele já foi declarado uma vez inconstitucional pelo STF. Nós já tivemos isso em 2006, e o STF declarou a sua inconstitucionalidade em razão de afronta ao fundamento da República do pluralismo político. Não só o pluripartidarismo, mas como fundamento da República, artigo 1º, inciso, salvo engano, 5 da Constituição, o pluralismo político, que tem como corolário o pluripartidarismo, que é o partido, a forma de expressão desse pluralismo ideológico que a Constituição estabelece. Então nós vamos enfrentar esse debate sobre a constitucionalidade ou não da cláusula de barreira. É certo que a composição do Supremo hoje é diferente, e nós já temos ministros que defendem abertamente, defendem diretamente a constitucionalidade e, em alguns momentos, defendem de forma pragmática que a aceitação desse sistema ele é uma medida contra a legem mais necessária. Afronta postulados e princípios constitucionais, mas seria uma medida necessária para tentar conter os vícios que hoje são apresentados nos partidos, que por vezes são criados unicamente para ter acesso à rádio, televisão e financiamento do fundo partidário. São utilizados somente para aumentar o número, o tempo de campanha de determinada coligação em rádio e televisão e para ter acesso ao financiamento partidário, fundo partidário. Então, partidos são criados hoje por vezes apenas para se utilizarem dos benefícios que a legislação lhes garante, sem representar, na verdade, um grupo social, um grupo ou uma ideologia partidária propriamente dita. Então é um debate que vamos enfrentar, querendo ou não. Foi aprovada em primeiro turno, a PEC, e como constitucionalmente previsto, tem que ser aprovada em um segundo turno, e talvez essa seja a modificação, a reforma política que tenha ainda esse ano. Se passar alguma coisa, é isso. Outra coisa dificilmente passará, até por conta do tempo. Obrigado. Ele foi preciso no tempo. Preciso. É o Cronos em pessoa. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Iane. Está aqui funcionando, acho que está. Depois tem nosso querido Pedro Paulo também vai falar, fazer a participação para a gente encerrar. Mas eu vou passar aqui logo a Iane, porque dentre as reformas políticas, como o Júnior disse, algumas estão já se avançando, a constitucionalidade ou não da cláusula barreira. Eu lembrava agora que o próprio Gilmar Mendes disse que se arrependeu de ter voltado lá atrás a proibição ou a consideração de inconstitucionalidade da cláusula pela quantidade de partidos que nós temos. Sartório, Giovanni Sartório, escritor, que há muito tempo falava sobre partido político, tem dois tipos de partido. Você pode ter partidos que estão com assento no Congresso e partidos que não estão com assento no Congresso. O pluripartidarismo não é garantir que todo mundo tenha assento no Congresso. Hoje nós temos 60 pedidos de
de inscrição de partido, tem 30 partidos com assento no Congresso, mais 20 partidos com assento que não têm assento no Congresso Nacional, que existem. Ou seja, se eles existem e não têm assento, é porque existem partidos que ficam fora do Congresso Nacional. Qual é a lógica, então? É diminuir o acesso público a dinheiro, a tempo de televisão, àqueles que têm pouca representatividade, e para que justamente deixe de se fomentar a indústria do partido político, que foi o que aconteceu no Brasil, dos donos de partido, do aluguel de partido, daqueles que querem tomar o partido para si, para serem os gestores do dinheiro e do monopólio das candidaturas. Então, em razão, pode ter muito partido, os Estados Unidos tem muitos partidos, mas só 2 tem força para candidatar a presidente da República. Ter muito partido quer dizer um problema. Agora, tem muito partido que tem acesso irrestrito à televisão, que é um custo público, e a dinheiro público, esse é o problema. E ainda mais dificulta a governabilidade quando a gente tem um Congresso Nacional formado por 30 correntes ideológicas distintas. A gente repensar o sistema partidário é uma das formas importantes de repensar a política. Mas, Ian, seu tema é outro. Ou seja, ou é o mesmo, né? Até porque participação feminina é algo que é inerente a partido político, não só ao sistema eleitoral, mas ao próprio sistema partidário, que eu acho que a Iane pode nos apresentar essas versões. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Bem, já que a gente está falando sobre sistemas eleitorais, né, sobre representatividade, e aí no proporcional, principalmente, da celeuma do sistema proporcional, eu queria até começar fazendo uma pergunta ao Dr. Gilberto. Quantos vereadores temos aqui em Palmares? 4, porque Paulette, inclusive, é a única trans no Nordeste eleita para o Parlamento, para o Legislativo. Paulette é no Nordeste. Palmares é a única cidade que elegeu trans. Uma trans que é Paulette, uma trans feminina. Das 12 que se elegeram no país todo nessa eleição. São 13, não votaram mais. São 4. Tem a menina do Quilom, né? Isso. São 4, e incluindo a trans feminina que, como eu disse a vocês, nessa última eleição de 2016 se elegeram 12 trans femininas. E Nordeste só foi Palmares que elegeu uma. Não estou falando em relação à majoritária, porque inclusive Vicência tem um prefeito que é trans feminino, mas Nordeste só Palmares. E é a segunda vez que Paulette se elege, não é isso? É, isso mesmo. Então Palmares nem posso criticar tanto, porque são 15 vagas, né? 15 vagas e temos apenas 4 mulheres no Legislativo aí na Câmara. Mas isso não é só privilégio, eu estou brincando em relação a privilégio, criticando, certo? Isso não é só um problema de Palmares, o problema é do país todo, né? Porque a gente sabe que a subrepresentatividade feminina é um problema no país, porque a gente vê aí de 513 deputados, de 513 vagas na Câmara Federal, o que é que tem? 55 mulheres, não é isso? De 81, temos 13, né? 13 senadores, né? No geral, em relação à Câmara de Vereadores, todas as câmaras de vereadores do país apenas são ocupadas por 14% de mulheres. 14% são de mulheres, no geral. Nenhuma. Chachel, você é de Chachel? Nenhuma mulher. Então, veja. Pois é, e agora saiu uma... eu nem gosto muito de tratar o tema, mas tem uns 4 dias que saiu uma reportagem que nós voltamos a uma situação de ocupação do primeiro escalão do governo federal, uma situação de 16 anos atrás, na época de Fernando Henrique. Digo, uma situação ruim de representatividade, de ocupação de mulheres, né, por mulheres nesses espaços de poder. Porque a gente vê, por exemplo, um exemplo é aqui hoje, né? Qualquer área, qualquer espaço de poder, seja acadêmico, seja jurídico, a gente tem essa... Pois é, a mesa, né? Mas Carlos é uma pessoa, Carlos, Antônio, essa organização aqui, eles tentam o máximo. E aí você pode pensar assim, e por que não tem mulher? Não, mulher não quer. Não é porque mulher não quer. Mulher nasceu e foi criada, né, com esse, digamos assim, pensamento não. Ela nasceu e foi criada, educada, que o espaço dela é um outro que tem uma dupla jornada, né? E é justamente esse trabalho aqui que
que a ESA vem fazendo, não só a questão de outros temas jurídicos, mas essa questão social mesmo. E aí, para entender lei, precisa de entender a questão social, a necessidade da criação da lei, né? Então, por exemplo, esse assunto que a gente está debatendo hoje é importante porque a gente discute muito sobre combate à violência contra a mulher, enfim, tantas outras celemas, mas a gente sabe que para se discutir isso, como o Carlos falou, a gente precisa de representatividade naquele espaço que cria lei, não é verdade? Então não adianta a gente discutir um assunto que é um problema se esse assunto vai precisar ser criado e a gente não tem essa pessoa com a sensibilidade de criar. Eu falo isso no sentido de que, por exemplo, nós estamos falando de leis de combate à violência contra a mulher, mas a gente não tem a representatividade lá para criar essa lei. A gente não tem nessas relações que discute gênero representatividade. Então, as leis, o espaço não é criado por pessoas que têm essa sensibilidade. Então, esse é o problema. Então, não é o problema só de ter mulher. O problema é de ter mulher porque tem a sensibilidade para discutir essas questões de gênero. Então, você veja só, 513 deputados, apenas 55 mulheres. Não tem como ser democrata um espaço desse. Não tem como ser democrata. E assim, sucessivamente em todos os outros, em todas as outras esferas, enfim. Mas é isso. Esses são os dados. Palmares, salvo engano, são 38.800 eleitores, né? E desses 38, 54% são mulheres. E temos apenas 4 mulheres, não é isso? Então, e a gente falou do Montrans, mas eu até, meu assunto aqui é representatividade feminina, mas a gente sabe que o mundo é plural, né? A gente precisa de toda a representatividade, a gente não pode ter um congresso hegemonicamente, inclusive conservador, né? A gente sabe que os séculos não discutem mais nem isso. Mas, enfim, para resolver esse problema, a gente sabe que não resolve, na verdade, não resolveu. Vejamos que essa última eleição, os dados são esses. Mas para tentar resolver esse problema, não tem pouco tempo que se instituiu cotas, né, para candidaturas. E aí, o que aconteceu com essas cotas? Que é a cota no mínimo de 30% de candidaturas, né? Que no final das contas fica 30% de mulheres, né? 30% de mulheres e 70% de homens candidatos, não realmente eleitos, certo? Mas nesses 30%, o que aconteceu na última eleição é que, pela fiscalização da Justiça Eleitoral, o que é que teve? O que é que se apurou? Mais de 16 mil pessoas não tiveram nem seu voto. Dessas 16 mil pessoas, 14 mil foram mulheres que não tiveram nem o voto dela. O que é que aconteceu aí? O que é que a gente pode tirar dessa situação? Candidaturas laranja apenas para cumprir cota, né? Então esse momento aqui também é muito válido, não só a questão de entender o que é o problema da nossa legislação eleitoral, o problema do nosso sistema, mas é um momento de reflexão para a gente, né? Até não se submeter a isso, porque é inclusive nesse momento de reflexão que a gente combate essa cultura de submissão ao sexo masculino, né? Então, outra situação que a gente tem na legislação é os 5%, o mínimo, né? O percentual de 5% no mínimo em relação ao fundo partidário para se fomentar a campanha de mulheres. No mínimo tem que se utilizar o fundo partidário, 5% do fundo partidário para campanhas de mulheres. Mas se elas nem fazem campanha, só vão lá para fechar a cota, né? Esse é um ponto. O outro ponto é os 10% em relação à propaganda eleitoral, que também é no mínimo 10% para promover campanhas femininas. Mas aí, a gente viu que o que tem na legislação que poderia fomentar a participação da mulher na política não está resolvendo. Diante de tudo que a gente falou aqui sobre os percentuais, seja Câmara, seja Senado, né, principalmente no Legislativo, obviamente, a gente viu que não resolve. O que, ao meu entender, resolve é justamente essa questão dos partidos. É um ponto frágil da nossa legislação. Os partidos precisam ser mais democráticos, né? Eu acho que precisa uma alteração legislativa aí nos partidos, porque vocês vejam, o partido da mulher, né, que leva o nome da mulher no partido, tem mais de 50% de homens e o presidente é homem. Então, essa ideologia que está lá nos fundamentos da Constituição está meio atrapalhada, não está? Porque os partidos se criam, se constituem com uma certa ideologia e nem essa ideologia que eles pregam lá na sua Constituição está sendo executada. Então, eu acho que precisa de uma alteração aí legislativa em relação à lei dos partidos políticos para democratizar mais os espaços,
Começa daí, porque se você não tem espaço no partido, você também não tem condições de tocar a sua campanha, né? Não tem investidores na sua campanha, e aí não é investidores no pior sentido da palavra não, tá? Eu vou deixar essa parte até para os meninos discutirem. Mas partido, uma conscientização, uma reflexão, né? Porque falar sobre política é uma informação custosa, são informações difíceis, mas tem que se fazer, né, com a população, sempre que tiver espaço, a gente, operador, nós operadores do direito, temos que fazer isso, né, já que entendemos um pouco melhor sobre a legislação, falar sobre sobre esses impasses da democracia, né, isso, e uma reforma que trabalhe essa representatividade, porque a gente viu que as cotas ajudam aí um pouco nesse sentido de fomentar campanhas, mas não garante vagas. Então a gente precisa fazer uma reforma que garanta as vagas para as mulheres. Vocês viram, no primeiro momento, se falando em reforma, tinha uma proposta que o percentual era 2:1, a cada 3 vagas, 2 mulheres. Minto, a cada 3 vagas, corrigindo, uma mulher. A cada 3 vagas, uma mulher, 2:1. Isso se passasse vindo uma lista pré-ordenada, lista fechada. Agora, no distrito, a outra proposta que se aventou era de 10% nessa próxima eleição, 10% de participação feminina, vagas garantidas, 10%, depois 12% na próxima e uma sequência, e 15% por fim, ou seja, tentar 15%, a gente não consegue 10%, a gente não está conseguindo 10% para nada, né? Mas, bem, minha fala é mais no sentido assim de deixar para vocês uma reflexão sobre o assunto. Não é que aí muita gente fala, mas por que mulher? Não necessariamente mulher vai resolver o problema do país. Mas, repito, nós vivemos num mundo, a humanidade é plural, né? A gente precisa representação quer dizer o quê? Né? Acho que até você falou uma coisa bem legal na outra palestra que a gente deu. É alguém lhe substituir, ou seja, fazer suas vontades, você está colocando ali. E a gente tem um eleitorado maior feminino, muito mais do que 50% mulheres votando do que homens. E até mulheres, né, habitantes, mulheres no nosso país. E não temos essa representatividade para lutar aí por questões realmente relativas ao gênero, seja violência contra a mulher, seja políticas afirmativas para fomentar aí essa questão do gênero, a igualdade de gênero e a justiça. Então é mais uma fala de reflexão aqui, de vocês entenderem, saberem, terem ciência do que tem hoje na legislação e que não resolveu ainda o problema. E lembrarem aí, para os que não lembravam, o que temos aqui de representatividade feminina em Palmares, né? Então eu achei bem interessante, porque eu tenho essa preocupação de olhar, quando eu vou para os seminários, como é que está o quadro político aí da Câmara, né? A representatividade. E eu achei bem legal quando descobri que aqui era a única cidade do Nordeste que tinha uma representatividade do segmento, eu vou dizer segmento que é até péssimo, mas eu vou para ficar a melhor forma de explicar, mas no trans feminino, de uma mulher, que a identidade de gênero dela é feminina, então somos 4. Então, obrigada. O pessoal está doutrinado no tempo, exatamente 10 minutos. Uma afiada já, nesses seminários. Eu tenho contato com a participação sempre de Ana e de Júnior, pessoas que têm muito a nos dar aqui, mas o tempo é curto, e aí a gente faz uma fala breve para, na verdade, provocar a discussão. Mas só antes de passar para o querido Pedro Paulo, eu vou fazer uma observação também que do Piauí, o juiz cassou o mandato de todos os vereadores da coligação por fraude na candidatura de mulheres, no caso de Laranjas. Ele colocou toda a chapa que foi apresentada, as mulheres que ali estavam não tiveram nenhum voto, não tiveram nenhum gasto eleitoral, era tipicamente a candidatura de Laranja, e isso fez com que toda a chapa fosse considerada fraudulenta, e os que ocuparam o espaço a partir dessa fraude perderam o mandato eletivo, foram cassados agora essa semana no Piauí. É importante, isso é uma atividade importantíssima, porque, por exemplo, em São Paulo, o Ministério Público de São Paulo fez, já por outro tipo de fraude, um tipo de investida dessa. Por exemplo, servidores públicos podem sair com 3 meses antes, efetivos, podem sair com 3 meses antes do cargo para concorrer. Isso é uma garantia constitucional, a preservação
da autonomia política do servidor público para que ele não se subordine ao chefe do executivo. E aí as pessoas começaram a se afastar do cargo, apresentavam candidatura, não faziam campanha, nem voto dele mesmo tinham. Recebiam salário 3 meses de férias praticamente. E isso aconteceu em São Paulo com um volume muito grande. O Ministério Federal entrou com ações de improbidade, de ressarcimento ao erário, por diversos candidatos que assim fizeram. Então, a legislação faz aquilo para proteger, há uma deturpação, tem que ser punido para dar o exemplo. Mas no caso do Brasil, mesmo com os 30% de candidaturas, mesmo nos lugares onde não houve fraude, as mulheres ficaram no fim do grupo de candidatos, ficaram lá embaixo, tiveram poucos votos. Então é prova de que a gente não resolveu. Nossa situação perante o mundo é péssima. Eu não sei o número exato, mas acho que sempre... Quando a gente tem dificuldade de falar posição, é porque o negócio está feio, né? Me corrija, viu? 154ª posição no ranking de 154. No ranking de 190 países. Nós estamos lá embaixo. Nós somos o país com pior representatividade feminina do mundo, dos piores. Como é que a gente pode ser desenvolvido se a gente leva? Ainda, né? Homens brancos com dinheiro, isso aqui é o grande problema. E a gente só consegue modificar a legislação se as pessoas que lá sentarem tiverem a vivência e a lógica do povo em geral. Tu quer fazer uma pergunta, né? Não, isso na verdade é só uma observação que o Dr. Iane falou, que fica muito feliz porque aqui temos uma representatividade de uma trans e tal. Só que eu digo que na prática, eu sou presidente da Comissão da Mulher aqui da UAB e eu já trabalhei 4 anos na Secretaria da Mulher aqui no município. E não há participação nem dela e muito menos das vereadoras mulheres nos projetos que a gente lutava contra a violência, contra direitos de mulheres. Então, na verdade, o fato de elas ocuparem o cargo serem votados, mas na prática não há um interesse concreto das próprias. Eu acho assim, a gente não pode falar muito que não há um interesse. Tem toda uma situação aí para ser examinada por que não tem. Porque até a participação na política, entrar já é uma coisa difícil. E saber trabalhar no meio, a gente não foi educada para isso. Então a gente está começando a ocupar esses espaços e às vezes a gente até, como é que se diz? Pois é, uma coisa que eu sei, até vai lhe ajudar nisso, me corrijam, tá? Isso eu sei, porque o interior é um negócio corre solto, né? Mas vamos lá. A Leti, inclusive, teve um problema aqui, eu soube, porque ela precisou, por conta de banheiro na Câmara. Eu não sei se você sabe disso. Pois é, isso é uma política afirmativa que precisa ser observada. Então, eu não vou dizer a você que eu não sei o problema delas não participarem, mas veja como é difícil trabalhar nesses locais, onde a maioria é de um sexo e muito conservador na prática. Então, eu não posso, assim, é bem complicado dizer, não, elas não participaram. Eu acho que a gente precisa ainda melhorar muito. E concordo com você, não é questão de que precisa ter mulher só por ter mulher. Precisa ter mulher atuante, né? Precisa ter mulher que tenha fala. Mas aí, na hora das campanhas, eu tenho certeza que também não só se candidataram essas 4 que se elegeram, tinham outras. Cabe à população fazer esse trabalho de pesquisar a proposta da candidata, não é verdade? Como também tem metade, desculpa, Carlinhos, como também aí dos 15, no caso 11 homens, que talvez alguns de vocês saibam que também não se envolvem em nada. Então a gente não pode falar que a mulher, né? Completando o que você falou, acho importante, Só completando uma coisa, uma informação. Eu não sei se esse problema do banheiro foi um problema realmente, porque isso foi uma discussão lá na Câmara e eu estava num dia na Câmara. Foi uma discussão que se levantou, mas não houve, só se houve depois lá. Eu fiquei sabendo, eu não sei, a gente deixa, isso é uma questão até mais assim, uma discussão mais social, mas o que eu fiquei sabendo... Não, mas aí, pegando essa questão da efetividade na política, o que a gente vê é exatamente o que a doutora Vanessa fez. Eu fiquei estarrecido, ano passado estava numa reunião da Câmara com uma mulher vereadora. Na mesa, diretora disse, eu entro muda e saio calada. Ela disse isso com o maior orgulho da vida dela e eu ouvi isso com a maior tristeza da minha vida.
Mas E já está no quarto mandato. Mas é isso. É importante a gente fazer. Você já sabe o que eu estou falando. Mas deixa eu fazer uma observação aqui para a gente poder seguir o tema. Nem sempre é fácil para a mulher falar. A mulher falar é sempre difícil. Então a gente tem a percepção de que no contexto machista, a mulher ter assento, mais das vezes já é um grande passo. E às vezes não falar, não ter a opção de não ter direito de falar, ou não falar por falta de opção, ou por não ter, como o Ian disse, uma formação para ser mais ativa ou alguma coisa, pode ser pela dificuldade que o ambiente impõe. Né? A gente sabe disso, para a vida nossa, aqui, os homens que estão aqui presentes, sabe? A gente não para pensar se a gente vai pegar um táxi agora, se vai ter algum problema. A gente não para pensar se a gente vai chegar no lugar e alguém vai deixar a gente falar ou não. A gente não para pensar se a gente vai ser violentado ou alguém vai ejacular na gente no ônibus, como foi em São Paulo agora, no Rio. A gente não para pensar nisso porque a gente não corre esse risco. Então, colocar-se na situação da mulher é muito importante. Uma mulher, às vezes, não fala porque o ambiente não lhe é próprio para falar, ou não é construído para que ela não fale. E ela se vangloria de pelo menos estar ali. Mas isso é um passo que a gente está dando. Eu acho que devagar, a gente está ocupando lugares, estamos debatendo esse assunto aqui dentro da OAB, com o espaço de Gilberto, com todos os outros. A OAB é uma casa que busca isso, implementou os 30% de cota já na gestão, ou seja, na candidatura, não só na candidatura, mas todos os cargos da gestão tem que ter pelo menos 30%, isso já é um avanço. A gente quer paridade, inclusive eu defendo a paridade de cargos na gestão da OAB e tantas outras coisas que a gente tem que evoluir. Não existe ambiente, não existe democracia parcial. Essa é uma frase de Canotino, professor português. Democracia tem que ser na casa da gente, ou seja, a Constituição estabeleceu que homens e mulheres são iguais. Então não tem diferença nisso. Se no chão de fábrica o trabalhador tem direito a reclamar do patrão, porque existe uma legislação própria para isso, é porque isso é um ambiente democrático. Se na rua ou na escola, um advogado, um aluno pode reclamar do diretor, isso é democracia. Se na OAB as pessoas podem entrar aqui e dizer, presidente, não estou gostando disso, isso é democracia. Como é que um ambiente desse tem uma figura que é fundamental no processo político e não é democrático? Chama-se partido político. Esse problema que a gente tem que superar, o partido político é um ambiente não democrático. E as assembleias e as câmaras também são ambientes não democráticos, que cesseiam espaços de mulheres, de minorias, de quem está de fora. E eu acho que esse debate é importante para a gente evoluir. Talvez a gente bater na porta dos partidos e reclamar, ou uma legislação que venha mais dura sobre isso. Aí eu vou passar para o Pedro Paulo fazer uma... Ele disse que tem uma pergunta aí para puxar do bolso, para fazer para a Júnior, para não sei qual é. Boa tarde a todos. Parabenizar ao Carlos Neves, presidente da ESA, por essa oportunidade aqui, dessa atualização do dia de hoje, juntamente com o presidente Gilberto, da Subseccional de Palmares, e também do convite de fazer parte da mesa aqui, tentar ajudar aqui no debate. Com relação ao que eu vi dos debatedores, parabenizar os colegas Antônio Júnior e Ian. Mas aí eu me coloco aqui uma preocupação com relação ao distritão. Desde 96 estou formado e desde essa época, ainda sem concluir, em dezembro e outubro a gente já trabalhava em eleições e até hoje trabalha. Acho que nenhum sistema é perfeito, mas essa forma de eu vi mais como o distritão e as causas de barreira, eu vejo mais, do meu ponto de vista, uma forma de tolher. Na realidade, os grandes partidos não estão preocupados com princípios partidários, ideológicos, nada. Estão principalmente preocupados em barrar a criação de partidos e eles sempre ficaram no comando, para distribuição de tempo e de valores. Porque há uma propaganda dizendo que esses partidos pequenos são corruptos, não sei o quê, para regimentar dinheiro e tal, mas se tem o que é corrupto, depois que chegou lá e achou bonzinho e comprou ele. Então, os grandões querem a reforma, mas automaticamente usam o pequeno. Então, eu acho assim, fico muito preocupado com esses discursos que joga na mídia. Esse é um ponto da questão que eu vejo também, queria colocar aqui para os debatedores.
os palestrantes. E também com relação ao distritão, né, também vejo com preocupação, porque, discordar até do nosso colega Antônio, porque esse efeito tiririca não é a regra, é a exceção. Eu tenho trabalhado bastante tempo e a gente tem visto nos interiores, em várias situações, aconteceu Enéas e tiririca. A gente sabe que tem várias pessoas que se beneficiam das coligações proporcionais, se beneficiam. Né? É feito isso, todo sistema não é perfeito, porque também você elege hoje o distritão, vai beneficiar quem está no poder, quem tem recurso. E já está provado por A mais B que a taxa de recondução vai ser difícil, só vai favorecer a reeleição. Então, se está fechando para as classes menos favorecidas, né, quem vem de baixo começar um trabalho, porque se sabe, vários partidos pequenos se juntavam para, não, a gente se junta aqui, a gente dá para eleger um vereador. E ali começava um trabalho, que era a força. Agora, se joga na imprensa de forma deturpada, do meu ponto de vista, a questão do quociente eleitoral, da soma. Não, como é que pode um foi eleito com 300 votos e outro com 700 não foi eleito? Mas não explica a fórmula, que é feita a proporcionalidade. Entendeu? Isso me preocupa bastante, eu queria colocar aqui na mesa. Né? Inclusive, quando o Gilberto me atribuiu essa missão aqui, eu dando uma busca, tem até uma matéria já do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é o professor Jairo Nicolau, que ele diz que aproveitando, ele pegou o resultado da eleição de 2014, né, e ele disse que usando o resultado de 2014 a gente teríamos 30 milhões de votos desperdiçados com a instituição do distritão, além da questão da mulher, do prejuízo que a mulher terá de ser eleita, e os negros e outros de classe baixa, as minorias. Quer dizer, então, é um sistema que vai realmente elitizar totalmente, né, e vai ampliar as oligarquias que a gente sabe que tem dentro do Congresso. Então, essa é a minha preocupação, né, eu queria assim colocar, até porque a reforma que a gente... Essa reforma, que interessa essa reforma? É de blindar o pessoal ou realmente é de ter uma forma participativa para o cidadão e ter melhorias? Então, eu gostaria de ouvir aqui, assim, os palestrantes dessa inquietação que coloca a questão do nosso Júnior, que me desculpa discordar, né? Mas, assim, a gente tem visto, né, eu tenho visto com preocupação que os caciques vão continuar, mais poderes ainda aos poderosos que estão lá e estão no martilama. Que eu ainda acho, estava conversando com o nosso presidente Carlos Neves, que ele milita bastante nessa área eleitoral, que eu acho ainda, apesar de um tempo exíguo, eu acho que eles talvez ainda passem alguma coisa com relação à lista. Que é uma forma de blindar eles, porque, sabe, com todo esse mar de lama que eles estão envolvidos, há uma rejeição da população. Então, é uma forma deles se blindar e continuar com o foro, né? A prerrogativa de foro e as situações lá por cima articulando. Então, era isso que eu queria contribuir e obrigado pelo oportunidade. Júnior, você tem 2 minutos. Pode. Júnior. O que é que está em vale? O que é que está valendo sobre reeleição no ano do Executivo? Hoje? Sim. Vai ser mantido. Ser mantido? Hoje, pela proposta de emenda que está sendo aprovada, a reforma política, não fala na reeleição. Mas não se mantém. tem o fim da reeleição para presidente? Certo, nós temos a proposta. Nós tivemos, vou explicar aqui rapidamente, porque o amigo Pedro Paulo tocou no assunto, e eu acho que eu não fui bem compreendido nas minhas colocações. Eu vou tentar ser mais objetivo e claro. Só pedir desculpa pelo seu tamanho, viu? Concordo quando ele fala que nós não temos sistemas perfeitos. Por isso que um dos maiores conhecedores da teoria epistemológica, Hegel, criou a dialética histórica do conhecimento, no qual nós temos uma evolução contínua de institutos, situações e sistemas. Então, a dialética histórica e a dialética do conhecimento, ela
permite e nos traduz que não há nada perfeito, há algo que está sempre em modificação e aperfeiçoamento. E os sistemas eleitorais, acredito que está nesse contexto. Há um bom momento, mas há necessidade que seja modificado em razão de modificações sociais e empíricas que ocorrem com a sociedade. E chegando ao ponto específico, nós tivemos, desde o ano passado até agora, várias propostas de reforma política. Tivemos uma proposta de reforma política que falava sobre a instituição do sistema proporcional de lista fechada. Nós tivemos, hoje a lista aberta, o voto diretamente do candidato. A proposta de lista fechada, eu iria votar na legenda e o partido iria estabelecer uma lista pré-ordenada de candidatos. Depois veio à tona o distritão, que seria o voto majoritário. Nós iríamos acabar com o sistema proporcional do legislativo, iríamos acabar com o quociente eleitoral, iríamos estabelecer um sistema majoritário, como é para senador, também para deputados federais, estaduais e vereadores. E o que está sendo proposto como aprovação mais iminente na Câmara dos Deputados hoje é uma emenda à Constituição, uma PEC, um projeto de emenda à Constituição do Senado, no qual se mantém o sistema proporcional de lista aberta, mas exclui as coligações proporcionais. Então, é isso que está sendo debatido hoje e que talvez seja a única reforma eleitoral e política que passe efetivamente ainda esse ano e que passe a vigorar para o ano que vem, já que nós temos o princípio da anualidade. Então, que aprovar a reforma um ano antes das próprias eleições. Em conjunto com ela, viria também a cláusula de barreira. Seriam as duas propostas de reforma política que podem ser aprovadas ainda esse ano, com vigência para o próximo ano. E aí, Pedro Paulo aqui falou corretamente, que eu também concordo com ele, que o distritão não é o caminho. Concordo, o distritão não é o caminho, não é o distritão que vai solucionar o problema. Agora, também não concordo que as coligações proporcionais sejam elementos que possam garantir a proporcionalidade de representatividade. A representatividade, ela pode ser garantida pelo sistema proporcional sem coligações. Não vai mudar o contexto. Então, o sistema proporcional aberto, lista aberta, garante já a proporcionalidade de representatividade, não sendo necessária a manutenção de uma coligação ou coligações, que, ao meu ver, é um instituto jurídico eleitoral que destoa e desqualifica o sistema proporcional. Vou passar a palavra aqui agora para o presidente Gilberto para falar de encerramento. Júnior, eu acho que ao invés de dar outro campeão, a gente vai ter que vir a caravana política, viu? A discussão política aqui, porque eu acho que esse é um tema instigante que a gente ainda está em pleno discussão. Então acho que é importante a gente repensar e já está feita a solicitação. Assim, mas valeu. Assim, a gente encerra meia hora depois do horário previsto. Agradecer inicialmente à ESA, a pessoa de Carlos Neves aqui. Parabéns, muito obrigado por brindar a gente nesse dia de formação. Eu acho que essa formação extensiva ao advogado do interior, eu acho que isso é um motivo de aplauso e a gente agradece tanto a ESA quanto ao próprio Rony, que não tem medido esforço nesse sentido, enquanto a gente tem solicitado qualquer formação, seja numa caravana, seja num curso específico. E isso a gente dá testemunho que realmente tem fortalecido os advogados do interior e a gente só tem a agradecer. Então, fica aqui o meu agradecimento à ESA e ao AB e agradecer também aos nossos colaboradores, aos nossos diretores, Dr. Silva, Dr. Tiago, aqueles que estiveram aqui comigo, né? O chefe aqui da cozinha também.
o seu debatedor aqui também nos brindou com a sua culinária, e dizer que a gente estamos aqui, esse é um fato, assim, essa formação não é estanque, a gente vai continuar com essa formação até o final do nosso mandato, porque isso é um compromisso de campanha que nós tivemos e nós estamos efetivando, e agradecendo pelo fato de ter essa grade na escola, na advocacia, na escola, que é muito bom. Uma outra coisa que a gente estamos aqui nos ultimando seria os cursos telas presenciais, é uma parceria entre a ESA Pernambuco e a escola a ASP, que é a escola da Associação dos Advogados de São Paulo. Então a gente estamos aqui trazendo, já recebi essa semana um e-mail dizendo que foi aprovado a instalação dos equipamentos aqui, para nós termos aqui cursos telepresenciais. Então isso é a continuidade da formação que a gente tem buscado para os colegas advogados e os próprios alunos que nos tiveram aqui também prestigiando nesse dia de hoje. Então, Carlos, parabéns a todo o grupo que você trouxe, bons debatedores, excelentes, né, com muita capacidade, e a ESA está de parabéns. Muito obrigado. Agradecendo aqui, encerrando, pela deixa aqui do presidente Humberto, de licença, agradecer a vocês. O dia foi produtivo, como de fato todos nós, eu acho que estamos melhores do que chegamos aqui, um pouquinho de aprendizado aqui, com o debate ali. Quero agradecer ao carinho que eu sou recebido aqui em Palmares por Gilberto, Silvio e todos que fazem a diretoria da OAB de Palmares. Agradecer aos professores que vêm, que são todos voluntários, que vêm aqui porque acreditam nesse projeto, e que se vocês advogados aqui de Palmares pagam o mesmo valor do advogado de Recife, tem que receber a mesma qualificação, o mesmo aperfeiçoamento, as mesmas coisas que são ofertadas lá. E eu, como presidente da ESA, encampei esse projeto a partir de um chamamento de Juan Duarte, nosso presidente, que disse: precisamos, é a nossa bandeira, ir ao interior, entregar os mesmos serviços que entregamos na capital. E estamos aqui o dia todo, não só hoje, tivemos outros eventos aqui já, voltaremos com mais aperfeiçoamento dos advogados, e esse projeto de tela presencial, ele tem duas vertentes importantes. Ele vai estar aqui sempre, que é a casa de todos nós, a OAB, cursos transmitidos ao vivo de São Paulo para cá, com dias e horários marcados, com baixo custo baixo, 10, 20 reais, para poder justificar esse pagamento, e a receita excedente, que justificar o pagamento dessa antena por mês, não será revertida para a escola, será revertida aqui para a OAB de Palmares, para que ela possa fazer investimentos na área da educação. Então, muito obrigado.